eu quero falar sobre o sentimento da irritação, tá? Coisa que todos nós temos, não há ser humano que não irrite. Só que você tem que aprender a considerar o seguinte: a irritação pode ser para fora, mas a irritação pode ser para dentro. Tem pessoas que explodem e tem pessoas que implodem. Você já viu aqueles prédios que vão ser demolidos? Eles fazem a implosão para dentro. Então não é aquela explosão que joga coisa para tudo quanto é lado. É uma implosão que é jogada para dentro as coisas. Pessoas que fazem isso costumam, as pessoas que implodem, elas costumam somatizar. Elas costumam desenvolver doenças de fundo emocional. Qual é a somatização mais grave? As doenças chamadas autoimunes. São doenças em que o corpo agride o próprio corpo. Então tem doenças de pele, tem doenças de articulação, artrite, artrose, tem doenças do sistema linfático, do sangue nosso, lúpus, púrpura. Tem várias doenças que elas estão diretamente ligadas à questão emocional. E isso, em geral, está ligado a pessoas que não explodem. Elas apenas jogam para dentro de si. O que é o ideal? O ideal é não explodir, porém é também não implodir. O ideal é aprendermos a tratar os problemas do jeito que é necessário tratar. A gente trata problema de que jeito? Sentando e conversando. É assim que a gente trata, tá? Talvez, eu não sei, um módulo que a gente poderia colocar para nós seria como resolver problemas. A gente estudar um pouquinho a respeito das etapas de como a gente resolve problema, né? Como nós estamos estudando, toda emoção deriva de um pensamento. Então, toda atitude emocional que eu tenho vem de algum pensamento que foi colocado na minha mente. Quando eu aprendo a entender o pensamento, eu alivio a emoção. Se eu aprender a perceber o pensamento e corrigir ele, eu vou aliviar aquela emoção, certo? E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a emoção da irritação. A Bíblia conta histórias no Velho Testamento. Deus é o maior contador de histórias dessa existência nossa. E Deus, ele é um biógrafo perfeito, porque Deus não oculta coisas ruins que as pessoas fazem. Deus conta tudo. Conta o que tem de bom, mas Deus também conta o que tem de ruim. Ele não é um biógrafo que seleciona o que vai ser contado de alguém. Ele é um biógrafo que conta tudo. De Adão, por exemplo, conta as coisas boas. Diz que eles olhavam e não percebiam que estavam nus. Adão e Eva, eles tinham pureza. Porém, quando eles comeram do fruto que não era para comer, quando eles tiveram o pecado da desobediência, os olhos foram abertos e eles perceberam a nudez. Eles perceberam que eles tinham problemas de ordem sexual ali. E Deus conta, Deus não poupa nada. Diz que ele fugiu de Deus, diz que ele teve medo de Deus, diz que ele, quando questionado por Deus, transferiu para a mulher, que é um problema que nós homens temos. Nós homens, quando pressionados, nós temos quem é o culpado. Na nossa cabeça, quem que é o culpado? A mulher. É o que a gente chama de síndrome de Adão. Nós temos essa síndrome dentro de nós. Então, o homem tem uma tendência natural de culpar a esposa pelas coisas que acontecem. Ele só sai disso na maturidade. Aí ele para de acusar
Tem alguns que já vêm mais maduros, tem alguns que são muito imaturos, né? E nessa família que tinha medo, porque Adão teve medo, nesta família que tinha medo, nós tivemos um filho irritado. Então a primeira vez que aparece a palavra irritação na Bíblia é na história de Caim e de Abel. Vocês conhecem a história. Vocês sabem que eram 2 irmãos e um deles, Caim, matou seu irmão Abel. Deixa eu contar a história para vocês. Quando Adão pecou, Adão cozeu folha de figueira para cobrir a nudez dele. O problema é que folha de figueira murcha. Então, com alguns dias, a folha tinha murchado e o pecado dele, que ele estava tentando esconder, começou a aparecer. Deus foi lá, matou um animal, um cordeiro. Daquele animal, ele escondeu a nudez de Adão, escondeu o pecado de Adão. Quem era aquele animal? Aquele animal era Jesus. Tipificava a pessoa de Jesus. Porque a única coisa que é capaz de resolver as tendências pecaminosas que a gente tem é a pessoa de Cristo. É Ele quem vem e quem resolve os pecados da gente. Então Deus foi, matou aquele animal e com a pele daquele animal fez uma roupa para Adão e para Eva, cobrindo o pecado deles. Tá bom. Os 2 filhos, então, os primeiros 2 filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. Os 2 filhos compreenderam, porque os pais contaram essa história. Contaram a história de que para resolver pecado, nós precisamos do sangue de um animal, da pele de um animal. Então precisa ter um sacrifício para poder resolver o nosso pecado. Precisa ter o sacrifício do Cordeiro de Deus. João Batista, quando começou a pregar no Novo Testamento, ele levantou os olhos, ele era primo de Jesus. Ele levantou os olhos e quando viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro tem a finalidade de, através do sacrifício do sangue dele, tirar o nosso pecado. Então pecado a gente resolve com a pessoa de Cristo. Pecado você não resolve de outra maneira. Pecado você resolve apenas com a pessoa de Cristo, tá? Então, Adão e Eva sabiam disso. E aí conta-se uma história do seguinte, que Caim se tornou lavrador da terra. Quando você estuda os originais, essa palavra lavrador não significa trabalhador, significa escravo da terra. Então Caim era escravo do quê? Do trabalho. Ele não sabia ficar parado. Ele não sabia. E o que ele fez? Ele plantou uma terra, ele cuidou desta terra, ele pegou os melhores frutos dessa terra e trouxe para Deus, para ele talvez ser aceito por Deus. Mas Abel tinha entendido o que o pai e a mãe ensinaram. Abel pegou um cordeiro, sacrificou o cordeiro e apresentou diante de Deus. E Deus fez o quê? Rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E aí, Caim ficou extremamente irritado. Essa palavra, só um instante. Essa palavra irritado significa queimar, inflamar. Você já teve esse tipo de irritação? Você está inflamada por dentro. É o que Caim teve. E aí então, Deus vem até ele e diz assim: Caim, por que você... Presta atenção. Os irritados aqui, prestem atenção. Os irritados para fora e os irritados para dentro. Presta atenção no que vai ser ensinado. Quando Caim ficou irritado, Deus veio até ele. Quando você fica irritado, Deus vem até você.
E se você tiver a conversa certa com Deus, a irritação passa. Deus vira e diz assim: Caim, por que você anda irritado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Então o texto está ensinando o seguinte, que ira é possível a gente dominar. Com a ajuda de Deus, é possível a gente conseguir dominar. Então deixa eu dar uma paradinha aqui e deixa eu explicar algumas coisas dessa história para vocês. Em primeiro lugar, alguns de nós trabalhamos demais e não sabemos relaxar. Você vira escravo da terra, escravo do trabalho. Então por que você explode com facilidade? Você deve estar esgotado. Então tem pessoas que não sabem, por exemplo, vocês estão falando com um homem organizado. Eu gosto de organização. Me libertei da perfeição, como eu contei para vocês. Mas tem pessoas que não conseguem, por exemplo, deixar uma pia com a louça suja e sentar para descansar um pouco. Tem pessoas que não conseguem perceber que o filho está com um semblante triste e largar tudo que tem para fazer na casa e ir lá e deitar na cama com ele e ficar segurando a mãozinha dele. Tem pessoas que não sabem pedir para o marido fazer uma massagem no pé. É possível que o teu marido nunca tenha feito, mas tem uma chance grande de você também nunca ter pedido. Tem gente que não sabe cuidar de si. Volta aqui, acho que vocês estão conseguindo me entender. Tem gente que não sabe cuidar de si. A tarefa é uma obsessão na cabeça. É uma obsessão na cabeça. É uma obsessão na cabeça. Vocês estão me entendendo? Eu já falei para vocês, pessoas que passam roupa com régua. Que fazem a pilha da roupa com cor. Então, é arrumar trabalho desnecessário. O tempo já é tão curto, pega as mulheres como vocês, que trabalham fora, o tempo já é tão curto, e se não cuidar, a gente fica arrumando mais tarefa. Presta atenção, eu não estou estimulando ninguém a ser desorganizada. Eu estou dizendo que tem que ter um ponto de equilíbrio. O que aconteceu com Caim? Como ele era escravo do trabalho, ele era uma pessoa mais tensa. Faz sentido para vocês? Então a gente tem que aprender a ter o nosso descanso, a fazer coisas que a gente gosta. Tanto isso é uma verdade nas Escrituras, é tanto uma verdade, que Deus fez o seguinte: Ele trabalhou 6 dias e descansou o 7º. E o descanso é algo que Ele estabeleceu como princípio. O ser humano precisa descansar. Vocês estão conseguindo entender? Eu entendo que eu tive 2 filhos. Eu entendo que quando você tem criança pequena, férias é um assunto raríssimo. Eu entendo. E é natural que seja assim. Porém, é uma fase. Aquela fase tem que passar e nós temos que aprender a encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, se você esgotar, você vai irritar. Aí entra uma outra coisa. Caim trouxe o melhor da terra para que Deus o aceitasse. O que ele produziu, o que ele fez, ele trouxe para Deus, achando que Deus ia aceitar o melhor que ele tinha feito. Aqui nós tiramos uma segunda lição.
Nós irritamos quando nós buscamos ser aceitos pelo trabalho. Você quer ver uma frase que é comum as pessoas falarem? O que mais você quer que eu faça? Quem fala isso, em geral, está caindo nesse problema de Caim. Está buscando a aceitação por aquilo que produz. Então a gente quer a casa organizada, e aí a gente acha que o marido vai gostar. A gente cuida da roupa do filho, a gente acha que o filho vai gostar da gente. A gente estuda com o filho e a gente acha que ele vai amar a gente porque a gente está estudando com ele. Você pega parte do dinheiro, gasta com eles e você acha que eles vão gostar de você em função de tudo aquilo que você está fazendo. Meus queridos, é um erro buscar aceitação por trabalho. Nós temos que fazer as coisas porque nós precisamos fazer as coisas. Mas nós temos que aprender a ser aceitos por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente faz. Nós temos que fazer as coisas porque nós temos que fazer, ponto. Mas quando você quer ser aceito e amado por aquilo que você faz, isso vira uma rosca sem fim dentro de você. Porque você vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir e tem chance das pessoas não gostarem de você. Quem aqui é muito de tarefa? Levanta a mão. Quem cai nisso que eu estou falando? Levanta a mão, por favor. Só? Então, tem mais gente que sofre com isso. Eu acho que não são só vocês. Pessoas muito serviçais costumam ter relacionamentos utilitários. Pessoas muito serviçais costumam ter pessoas que se aproximam e essas pessoas vão se utilizar dela. Então, enquanto você faz, a hora que você diz o primeiro não, a pessoa faz bico. O problema não está no outro necessariamente. O problema também está dentro de você. Por quê? Porque o teu relacionamento é baseado apenas no fazer. E isso causa irritação. Então, quando você busca ser aceito pelas pessoas através do que você faz, você vai ficar irritado. Quer ver algumas brigas que vocês tiveram com o marido? Você vira e diz, mas olha, eu trabalho 8 horas, eu fico mais 1 hora para ir, para voltar, eu faço isso, não te falta comida, o que mais você quer de mim? Se você fala esse tipo de coisa, se você teve esse tipo de briga, é porque você está procurando ser aceita pelo que você faz. Isso está errado. Por quê? Porque você... E se ele não corresponder? E se ele também estiver cansado e não estiver percebendo as coisas boas que você faz? Como que vai ficar? Então você tem que aprender a fazer o que é necessário fazer, porque é necessário fazer. E você tem que buscar ser aceita por aquilo que você é, por um relacionamento de troca. Senão, você vai ter irritação. Então eu estou dizendo que o trabalho excessivo causa irritação. E agora eu vou dizer uma outra coisa, que se você criar expectativa, hoje eu vou fazer aquela comida para ele, porque aí ele vai gostar de mim, vai me convidar para sair, para a gente fazer alguma coisa, e você faz a comida e ele nem te percebe, nem um obrigado ele deu. Isso é muito comum com o filho. Eu vou arrumar o quarto dele, eu vou estudar com ele, eu vou me empenhar, eu vou sair, eu não posso, mas eu vou comprar aquele tênis para ele, e aí ele vai ficar bem comigo. E aí você faz tudo, ele entra no quarto, tranca a porta e não quer saber de você. Quando você tem expectativa, e essa expectativa não é cumprida, você fica irritado. Preste atenção.
Não espere o que você não vai ter. Eu estou repetindo isso insistentemente para vocês. Por quê? Porque um dos maiores erros das mulheres é esperarem o que elas não vão ter. Então, o segundo pensamento, primeiro é trabalhar demais e buscar aceitação pelo trabalho. Segundo é ter expectativa. Esperar alguma coisa que talvez as pessoas não vão te dar. Isso também vai te frustrar e você vai ficar irritada. Então o pensamento da expectativa gera irritação. Que outra coisa nós temos? O texto continua. Deus virou para Caim e falou assim: por que andas irado, irritado e o teu semblante descaiu? Se proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Mas se proceder mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e a ti cumpre dominá-lo. Quando você estuda os originais no hebraico, a palavra proceder bem e proceder mal significa estar satisfeito. Então é mais ou menos o seguinte: se você estiver satisfeito, você não vai ficar bem. Então, quando você é insatisfeito, você é irritado. Então, todos nós aqui irritamos, num momento ou no outro, de uma maneira ou outra. Todos nós aqui irritamos. E a irritação deriva de onde? Deriva de insatisfação. Por que eu grito com o filho? Porque eu estou insatisfeito com ele. Por que você altera com o marido? Porque você está insatisfeita com ele. Então o que você precisaria fazer? Você precisaria começar a considerar: peraí, o que eu estou esperando eu vou ter? Eu volto para o ponto da expectativa. Porque se você não pode ter, meus queridos, se o teu marido ele consegue te dar 6,2, não espere 7. Não espere. Porque ele não tem naquele momento 7 para te dar. Então você tem que aprender a ter uma satisfação dentro daquilo que você está vivendo. Então é uma coisa curiosa. A gente coloca alvos que a gente quer alcançar e a gente vai alcançar aquela proximidade maior com o marido, com o filho, sem irritação. Porém, para alcançar aquilo, eu tenho que estar satisfeito com o que eu tenho nesse momento. Então, a gratidão é um antídoto natural para a irritação. Então, pessoas mais agradecidas são pessoas menos irritadas. Está fazendo sentido para você? Então, você irrita quando? Quando você é escrava do trabalho, você irrita quando você tem expectativa das coisas, você irrita quando você fica insatisfeita. Quando que você não vai irritar? Se você conseguir ter dentro de você gratidão pelas coisas. Presta atenção. O bom, ele é inimigo do melhor. Nós não vamos nos satisfazer com o bom. Nós vamos procurar o melhor. Porém, você tem que entender que irritada, você não constrói relacionamento com os seus. Se você não souber lidar com a tua irritação, não tem jeito de construir relacionamento. Algumas de vocês, eu vou usar uma expressão que eu ouvi algumas vezes. Não dá para abraçar um porco-espinho. O porco-espinho é um animal que até predadores grandes têm medo. Por quê? Porque ele arma. Ele arma. E ele tem tanto espinho que não dá para matar o bicho. Então ele se protege até de predadores grandes com essa atitude. É muito difícil vincular com alguém muito armado, com alguém muito pronto para responder
com alguém muito irritado, presta atenção nisso, especialmente com o filho. Especialmente com o filho. Não dá para ter uma atitude de irritação. O filho vai aprendendo a se distanciar de você, para se proteger daquilo que você vai falar, daquilo que você vai fazer. E aí, foi-se o ouvido dele, se ele distancia. Quanto mais longe ele estiver, mais você tem que gritar. Quanto mais perto ele estiver, menos necessidade de grito tem, mais suave pode ser a sua voz. Então, a irritação, nós precisamos nos libertar dela para construir vínculos adequados dentro da casa da gente. Mas eu preciso mencionar mais uma coisa sobre a questão da irritação. Na Bíblia, a irritação ela é um pecado, ela é um sentimento que ela pode trazer um prejuízo maior. Porque a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, ou seja, tem uma ira que não é pecado, onde eu estou sendo firme com a Márcia, mas eu não levantei o tom de voz, eu não agredi, eu não falei uma frase indelicada, porém eu fui firme com ela. Eu tratei a coisa da maneira que precisava ser tratada, sem irritar por dentro. Então existe uma ira que vem de Deus, onde a mente manda na emoção. Então, eu não estou falando com a Márcia carregar de ira. Ô Márcia, olha o que você fez, como é que você fez, por que você fez? Eu não estou achando culpado, nada disso. Eu estou pegando o problema e procurando a solução. Márcia, isso daqui está errado, querida. Você não pode fazer isso, minha filha. Vem cá, vamos corrigir esse assunto. Onde você é firme, irai-vos e não pequeis. E aí ele diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo o seguinte, que eu não posso dormir sem encaminhar aquele assunto. Por quê? Tem um autor cristão que ele diz o seguinte, que o cimento seco, ele seca durante a noite. E aí no dia seguinte, você vai estar com o coração mais endurecido para tratar aquele assunto. Então a Bíblia está dando uma exortação, ela está pedindo para nós que nós não viremos o dia com o coração irritado. Então o que a gente precisa aprender a fazer? Eu preciso ir até a Márcia. Márcia, eu não fiquei bem com algo que você fez, porém eu não dou conta de conversar hoje, então nós vamos conversar a respeito disso daqui amanhã. Tudo bem, Márcia? A hora que eu estiver melhor a gente conversa. Pronto, você encaminhou o assunto. Se você não fizer isso, quantos de nós aqui não azedamos à noite? Você deita, desgraçado, miserável, olha o que ele fez, como é que ele fez, por que ele fez. Você está me entendendo? Você fica remoendo aquilo ao longo da noite, aquilo consome teu coração. No dia seguinte, você está mais azeda do que você deitou. Você está me entendendo? Então a ira, ela tem que ter uma clareza no tratamento da gente, porque senão vai fazer mal. E eu tenho mais um comentário, deixa eu confirmar aqui. Aí deixa eu mencionar mais uma coisa a respeito de filho. Filho, quando está irritado, a primeira coisa que nós precisamos fazer para tirar a irritação dele é da proximidade. Em geral, a necessidade dele é de aceitação. Vocês estão me entendendo? Então, quando o filho irrita, a primeira coisa que pode levar um filho a irritar é falta de tempo de pai e mãe com ele. Faz sentido? Então eu estou te dando uma sugestão. Ele ficou irritado? Pega ele e experimenta dar um tempo de qualidade. Fica lá um tempo com ele. Via de regra, é o primeiro problema, não é a única coisa que irrita, mas é o primeiro problema que irrita. Nós vamos estudar logo, tem um versículo na Bíblia que diz assim: e vós pais,
não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então eu quero estudar, até onde eu me lembro, tem 23 situações que irritam o filho. Eu quero estudar com vocês uma por uma, daquilo que pode irritar filho, para a gente melhorar esse relacionamento com ele. Amém? Amém?